Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Vamos primeiro me apresentar para vocês. Eu sou Francisco Ulisses Dias, tenho 34 anos, eu invisto já há 20 anos, invisto na bolsa há 15 anos. Já perdi de todas as maneiras que você possa imaginar, acho que por isso que é uma boa fonte de aprendizado, porque eu vou passar com sinceridade aqui os prós e contras de todas as operações basicamente que eu já fiz. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o meu mapa de investimentos, que é o mapa de investimentos aí que eu acredito que as pessoas devam compartilhar também, porque são instrumentos simples de você investir e para você alcançar resultados aí, sinceramente, acima da média. Isso aí a gente vai fazer na suavidade, porque todo o processo de aprendizado ele passa por feedbacks, né? Eu acho que é muito importante a gente ter feedback na hora de aprender, que nem quando a gente faz com o carro. Se eu não puder apertar o freio ali quando eu tiver com medo, eu não vou subir ali naquela máquina para pilotar um bicho de mais de 2 toneladas. Então, muito do curso Factor Investing vai passar por você me ter no WhatsApp, me chamar ali a qualquer momento. Eu acho que isso vai ser um diferencial aí que poucas pessoas com skin in the game têm disposição de falar para os outros, né? E deixa aqui eu só dar uma operadinha, eu vou operar aqui no final do pregão, ao vivo para vocês. Eu vou fazer essa operação, mostrar como que é fácil esse processo, e aí a gente vai aprendendo junto o resto do meu mapa de investimentos, tá, galera? Então, basicamente, eu acredito que existem duas maneiras da gente investir. Investimento passivo, onde eu basicamente vou ter pouco trabalho operacional e vou assumir pouquíssimas premissas, tá? E o investimento ativo, onde eu vou assumir premissas diferenciadas, vou ter que me dedicar um pouco mais a entender os ativos, a entender o mercado. Em alguns momentos, o preço vai importar sim. Aqui no investimento passivo, o preço pouco vai importar e a gente vai trabalhar muito com ferramentas defensivas, tá? Então, basicamente, a gente pode investir passivamente através de ações, de renda fixa, de moedas e de fundos imobiliários. Vamos começar com fundos imobiliários aqui. A gente tem uma coisa chamada IFIX, que é parecido com o Ibovespa, no sentido de ser uma carteira que já tem um algoritmo pré-definido e você só vai copiar essa carteira, então o teu ganho ele virá de replicar esse índice que já existe, né, que é o IFIX. Tentou-se emplacar aí um ETF baseado no IFIX, mas como os ETFs aqui no Brasil eles não pagavam dividendos, na sua maioria dos casos, não fazia sentido, já que os investidores, pessoas físicas interessados em fundos imobiliários, eles têm a isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos pagos, na maioria das vezes mensalmente. A gente não está falando que existe a isenção para o ganho de capital, que é o quê? Comprar a cota por 10 e vender por 12 e aí ter esses R$ 2 de lucro, tá? Então, a primeira maneira que eu acredito de você investir passivamente é em fundos imobiliários e através aí da cópia da carteira do IFIX, beleza? A gente pode comprar também moedas, e aí a gente tem dois grupos de moedas que eu acredito, que são Emerging Markets e Developed World. Developed World, você está falando de ter franco suíço, ter dólar, ter iene, ter euro. E aí, Emerging Markets, você está falando de ter peso argentino, de ter o real brasileiro, ter moedas como da África do Sul e entre outras moedas especulativas aí. Existe uma diferença muito clara em relação ao pagamento de juros pelos bancos centrais do mundo desenvolvido, que é o Developed World, e o Emerging Markets. Você tem mais juros no Emerging Markets, mas as moedas são mais voláteis e normalmente existe uma arbitragem entre essa volatilidade e esses juros. Não existe almoço grátis na economia, a não ser no caso que eu vou falar aqui mais para frente para vocês, tá? Então acompanhe esse conteúdo, porque aqui está o creme do que o Tio Uli pode oferecer para vocês em termos de visão aberta aí dos seus investimentos.
Quando a gente fala de renda fixa no investimento passivo, gente, a gente está basicamente falando de LFT, que é o Tesouro Selic, são títulos pós-fixados emitidos aí pelo Tesouro Nacional, onde a inadimplência em reais é quase impossível, né? Porque antes de ficar inadimplente, o governo brasileiro tem a possibilidade de emitir novas cédulas de real, e aí isso pode impactar a inflação no futuro, mas ele não fica inadimplente nesse título que ele emitiu aqui. E tem a NTNB também, que é um misto, é um híbrido entre uma taxa de juros pré-definida mais a variação do IPCA, que é o índice de inflação do consumidor amplo aqui do Brasil. É o mais indicado aí para você que quer ver a economia do Brasil como um todo. Daí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, pô, Tiúlio, mas essa inflação nunca bate com o meu custo de vida. Existem dois motivos basicamente para isso acontecer. Primeiro, você deve estar num extrato da sociedade onde tem um componente de dólares muito mais alto e quanto maior for a tua renda, mais você tende a ter uma inflação de status, né? Por exemplo, a Mercedes, ela vai aumentar o custo dela aqui porque ela quer manter a sua margem de lucro acima da inflação ampla do consumidor. Então, se acostume. Esse faz parte do mundo de ser rico, você tem a inflação mais alta do que a média. Mas você tem que pensar de outra maneira também. Por exemplo, da minha renda hoje em dia, eu gasto 10%, 90% eu reinvisto em investimentos. Então, será que essa inflação ela impacta realmente 100% da minha renda? Não. Muito da minha inflação hoje em dia tem a ver com o custo de oportunidade dos investimentos. Quer entender mais? Continua aqui que a gente vai desvendar todos esses mistérios aí com esse conteúdo do mapa de investimentos, tá? Quando a gente fala de ações, a gente tem o índice amplo, e aí a gente está falando do PI-BB11, a gente está falando do BOVA11, a gente está falando do IBX, que é o índice que tem... Ih, saiu uma ordem ali agora. Ele tem uma característica que é o quê? A fórmula do Ibovespa ela foi alterada em 2014, depois que o Eike Batista teve um problema aí com as suas empresas, porque ele levava muito em consideração a liquidez das mesmas. E nesse processo de derrocada do Império X, a liquidez das empresas dele aumentaram e isso impactou negativamente o valor do Ibovespa, que é a base aí do PIBB11 e do BOVA11. Quando aconteceu isso, eles decidiram mudar o cálculo e ficou muito mais parecido com o IBX, tá? Quando a gente fala do Small Caps, que são o extrato das menores ações brasileiras, a gente está falando do ETF do Small 11. E aí, fica muito fácil a gente entender a diferença desses dois grupos. Enquanto as Small 11 falam das Small Caps, das empresas pequenas do Brasil, o Ibovespa, o BOVA11, ele fala sobre as maiores empresas do Brasil. Tanto que se a gente falar de Ambev, Itaú, Bradesco, Vale, CSN, Banco do Brasil, a gente está falando aí já de mais de 50% basicamente do Ibovespa. É uma boa maneira de investir? Eu considero que sim. Existem coisas melhores? Sim. Mas aí você tem que se preparar, tem que pagar o preço do conhecimento para realmente saber se você vai poder ganhar acima da média. Vantagens aí de investir passivamente através de médias como o Ibovespa, eu posso falar que são o seguinte: daqui a 20, 30 anos, eu não sei qual é a empresa que vai estar no topo da cadeia alimentar do Brasil, qual é a empresa que vai estar lá no top 3, top 5. E esses índices, como Ibovespa, Small 11, eles vão fazendo uma reciclagem automática. Então, você sempre vai estar exposto aos melhores negócios. Mas a parte ruim é o seguinte, tem muita gente que fala que tem empresa ruim nessa média e você tem que carregar ela automaticamente porque você está comprando a média das mais 50 maiores empresas do Brasil. Então, enquanto você não sabe muito, começa por esse caminho, mas existe agora esse caminho que é o investimento ativo, que eu vou mostrar para vocês, que é como você pode assumir premissas, como você pode assumir riscos que vão te levar a um resultado maior do que a média do Ibovespa. Mas você vai ter que estar disposto a pagar um preço de esforço e entender que é mais arriscado também. Mas gerenciar esse risco
parte muito de você aprimorar a tua capacidade mental, a tua resiliência mental. Então, nos investimentos ativos, a gente também tem os fundos imobiliários, a gente tem derivativos, a gente também tem as moedas, a gente também tem a renda fixa e as ações. Vamos começar aqui pelos fundos imobiliários para a gente entender como que a gente pode investir ativamente através dessas macroclasses aí, essas classes de ativos. A gente tem fundo imobiliário de papel, que são basicamente títulos lastreados em compromissos ou obrigações derivadas de um empreendimento imobiliário. Então, assim, eu posso ter uma empresa que ela tem um contrato de 20 anos com uma outra empresa de um fundo imobiliário, e aí ela decide que por uma taxa de juros pré-acordada entre as duas partes, a gente vai adiantar esses valores e empacotar isso num produto financeiro. E pode ser um papel como as letras hipotecárias, tá? A gente pode falar de títulos com rendimento aí livre do imposto de renda. Eu vou botar aqui que é a LCI para vocês, tá? Então, olha só. Letra do crédito imobiliário. Um exemplo aqui de um ativo de papel, né? A gente está aqui no site, nem sei de quem é esse site aqui, é da Rico, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que tem o fundo garantidor de crédito protegendo as pessoas, que a gente tem títulos híbridos, pré e pós-fixados. A gente pode mostrar aí algumas outras maneiras de você investir através de títulos baseados aí nos conteúdos imobiliários, que eles vão ter fundos exclusivos disso. A gente tem também os fundos imobiliários de tijolo, que são realmente baseados em prédios, que você é dono do prédio e tem todos os direitos econômicos daquele ativo, né? Então, a gente já pode falar aí de um investimento ativo, onde você vai diversificar a tua carteira entre fundos imobiliários de tijolo e de papel. Tem fundos imobiliários que já são híbridos, tá? Então, a gente pode ter um maior leque de opções, é assim que eu diria, né? Para você investir, e aí você vai escolher o tipo de risco que você quer assumir. Tem também o fundo imobiliário do monoinquilino, onde você só tem um prédio para um inquilino só. Isso pode causar um problema e causou. A gente avisou muito sobre esse tipo de risco. E foi o caso do XP Macaé, onde tinha um prédio gigante que a Petrobras ocupava lá em Macaé, e aí ela decidiu sair, e aí agora eles vão ter que trabalhar como usar esse imóvel. Mas é importante lembrar, né, que as custas desse imóvel continuam rolando, os impostos continuam sendo cobrados, então, de alguma forma, você corre o risco muito grande de ter um fluxo de caixa negativo naquele período. Então, é um risco maior que você pode assumir, mas é claro, né, nas finanças você tem sempre aquela relação entre risco e retorno. Então, um monoinquilino, ele gera muito mais risco? Gera. Ele gera mais retorno? Teoricamente, sim. Você quer assumir isso? Essa é uma resposta que o investimento ativo vai ter que responder. Se você quer assumir esse risco, se você quer entender essa premissa e levar ela em frente, tá? Outra maneira, um exemplo de como você pode usar uma variável para investir melhor é a vacância. O que é a vacância? Se você tem um imóvel com 30% de vacância, você está comprando ele por um nível de risco. Só que você pode comprar ele, a vacância diminuir para 90%, 95%, e aí você ganhar todo esse upside que é da diminuição de risco. Porque agora você não tem que pagar mais do teu bolso aquela cota proporcional dos imóveis vazios, você não tem mais o custo de aluguel, de condomínio, quer dizer, de luz, de manutenção daquele imóvel que não estava alugado, e além da receita que você vai botar para dentro. Então, essa é uma maneira, é como se você estivesse investindo num turnaround de uma empresa. É a mesma coisa de você comprar vacância baixa e esperar essa vacância diminuir, tá? Então,
são premissas que você tem que assumir na hora que você faz o investimento e entender quais são os prós e contras disso. Vamos falar aqui de moedas antes? Moedas a gente pode ter o estilo de operar macro ou quant. Qual que seria o estilo de operar macro? Olhar déficit público. Deixa eu botar aqui, ó. Público, balança comercial, ler jornal, entender movimentos do Banco Central. São maneiras de você olhar aí para moedas e operar a partir da macroeconomia. Você pode olhar também da maneira quantitativa. O que a gente tem que olhar aqui? A gente pode olhar médias móveis, a gente pode olhar o average true range, a gente pode olhar aqui também a volatilidade, beleza? Tem vários tipos de operação aí que a gente pode fazer com moedas. Renda fixa, basicamente a gente pode trabalhar com debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda, mas aí a gente corre o risco, principalmente no Brasil, de ficar com um ativo sem liquidez. Vou dar o exemplo aí que eu sempre dou. Quem comprou debêntures da Odebrecht não consegue vender hoje em dia. Por quê? Porque não tem mais liquidez para esse tipo de investimento você sair dele, tá? Então você corre esse tipo de risco. É claro que isso vai ser compensado uma hora ou outra na rentabilidade, mas vai ser desse investimento específico que você fez? Não, vai ser numa média. Por isso que eu falo assim, se você vai fazer alguma coisa um pouco mais arriscada, você sempre tem a diversificação para te proteger. A gente tem também o CDB, de bancos médios, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, lembrando que é uma instituição privada. Os próprios bancos, eles pagam lá todo mês para fazer parte do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, até R$250 mil, se você sofrer um calote, o Fundo Garantidor de Crédito te protege, mas será que é uma boa opção mesmo? Eu sempre costumo falar, as coisas no mercado financeiro acontecem de uma maneira tão dinâmica e tão rápida, que eu não sei se eu quero esperar receber, entrar com processo, receber o dinheiro lá do banco médio, que eu não sei quando pode ser na prática, né? Na prática pode entrar uma briga judicial, nunca aconteceu de eu receber dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, mas a oportunidade que você vai ter para aplicar esse dinheiro depois, ela pode ter passado. Então é uma coisa que eu não gosto muito de olhar, tá? A gente tem também a renda fixa, os pré-fixados, a gente tem a LTN, que são as letras do Tesouro Nacional, e aí a gente pode trabalhar isso tanto com uma baixa duration ou com uma alta duration. Para quem não entende, isso aqui é a sensibilidade que a gente tem ao movimento das taxas de juros. Então, se você está aí no atual momento, uma taxa de juros na mínima histórica, e aí uma alta duration seria um título que vence lá em 2050. Esse título, em caso de alta das taxas de juros, ele vai ter uma marcação a mercado. O que é uma marcação a mercado, Tchuli? É uma variação antes do vencimento, que pode ser uma variação negativa ou positiva. Se você comprar bem, a probabilidade é que essa variação seja positiva, mas se você comprar mal, ela vai ser negativa. E aí a tua carteira ela pode sofrer no curto prazo, sim, com rentabilidades negativas, mesmo comprando renda fixa pré-fixada, tá? Você só vai ter a garantia desse retorno lá no futuro, no dia que vencer esse título. Aí você vai ter a rentabilidade pré-acordada aí com o Tesouro. Baixo duration seria você ter um título para daqui a 3, 4 anos, onde qualquer mudança nas taxas de juros vão ter uma sensibilidade baixa no preço desse ativo. Prós e contras. O alto duration, você vai ter mais volatilidade, mas você vai conseguir postergar o pagamento do imposto de renda durante 30 anos. Enquanto o baixo duration, você vai ter que pagar o imposto de renda já daqui a 3, 4 anos. Será que esse dinheiro que você vai pagar de imposto de renda, você não poderia estar reinvestindo na tua estratégia e assim galgar montantes muito maiores? É uma coisa que eu deixo para vocês pensarem, mas é uma coisa que a gente responde lá no curso Factor Investing, tá? Outra coisa que você pode aplicar ativamente no pós-fixado, quando a gente fala de renda fixa,
é mais uma vez a LFT e a NTNB. Só que a NTNB a gente pode fazer ela pagando um cupom semestral ou sem cupom semestral. Qual é a diferença? Mais uma vez, é uma questão tributária. O cupom que a gente recebe, a gente vai ter que pagar imposto de renda. Sem cupom, a gente consegue postergar esse pagamento de imposto lá para frente. Qual que o tio Uri prefere? Provavelmente é o sem cupom, né? Tudo aquilo que pode economizar imposto de renda, eu prefiro, porque o meu ponto de vista é de longo prazo. Esse é essa talvez seja a maior vantagem competitiva que eu tenho. Eu tenho os próximos 50 anos para investir. Isso é muito bom, tá? A gente pode falar aqui também de derivativos, né? A gente tem estratégias de delta hedge, a gente tem estratégias de trava, a gente tem estratégias de pozinho. O que é o delta hedge? Toda opção ela tem um delta, que é o que? A sensibilidade à mudança do preço do ativo objeto. Tá muito técnico isso, Tchuli. Simplifica. É assim, é uma sombra da ação. Tem a sombra de 50%, tem a sombra de 20%, tem a sombra de 10%. O papel por si só, ele tem um delta igual a 1. Então isso é uma coisa dada, que eu já sei. E aí é só eu fazer uma continha que a gente vai aprender no curso para você entender como que você não fica exposto à mudança do preço da ação. Mas você vai estar exposto a outras dimensões, que são a volatilidade, a passagem do tempo. Tudo isso a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para aprender junto, tá? Tem outras estratégias aqui que a gente pode falar de derivativos? Tem sim. A gente pode operar o θ, que é a passagem do tempo. A gente pode fazer financiamento coberto. A gente pode fazer também trava de linha. A gente tem muitas operações com opções tanto para alavancar quanto para proteger o teu patrimônio, tá? Então, esse módulo aqui, ele foi com certeza o que teve mais sucesso no Segredos de Família. Por isso que eu vou repetir ele aí no curso de Factor Investing, tá? Para falar aqui de ações, a gente tem várias estratégias, mas eu vou levantar aqui as principais, na minha opinião, né? Primeiro a gente pode falar de spin-offs, é uma estratégia que eu falo lá no curso, que é o quê? Se eu tiver uma empresa e ela cindir uma parte dessa empresa, ou seja, tem um filho num outro CNPJ, ela pode abrir o capital dessa empresa, e aí, se essa empresa mãe que teve esse filho, ela tiver a bolsa também, a gente pode fazer uma estratégia de arbitragem, onde eu compro uma, vendo outra, eu não ponho nenhum dinheiro, tiro dinheiro para fazer essa operação, é claro que eu tenho que ter uma margem de garantia, mas eu posso ganhar dinheiro com o risco de uma, menos o risco da outra. Isso aí é uma ótima forma de você alavancar os teus ganhos sem assumir muitos riscos, tá? Então a gente vai ter um capítulo só falando de spin-offs, são IPOs, basicamente, de empresas que já têm um capital aberto. A gente tem o caso dos turnaround companies também, que são empresas que apresentam vários anos de prejuízo e aí tem uma infusão de capital, tem a mudança de controlador, tem um choque de cultura, tem uma inovação tecnológica que vai mudar o panorama para o futuro dessa empresa. E aí que estão os grandes ganhos da Bolsa. A taxa de payoff disso é alta, mas a probabilidade de acerto é baixa, então você tem que ser muito experiente, você tem que conhecer alguém que já tem experiência na bolsa para realmente te dar o caminho das pedras de como operar esse tipo de papel, né? E aí a gente também tem a estratégia de Growth Investing, né? São as estratégias de você pegar as empresas de preço sobre lucro mais alto, preço sobre valor patrimônio mais alto. Normalmente essas empresas também são as empresas chamadas de Quality Investing, né? Empresas com marcas renomadas, empresas com liderança de mercado. E aí essas empresas já estão avaliadas como boas empresas. Então é uma estratégia que ela tem um risco oculto
ali que as pessoas que não têm tanta experiência na bolsa não conhecem, por isso que a gente vai falar bastante disso no curso de Factor Investing, prós e contras, e a gente vai trazer evidências matemáticas para provar os nossos pontos de vista, a gente não vai tirar nada da cachola, tá? Importante lembrar que tudo que eu falo no meu curso está baseado em algum livro ou algum titã de Wall Street que já opera essa estratégia e a gente não precisa inventar nada para ser bem sucedido. A gente só precisa entender prós e contras de cada estratégia e aí entender se aquilo encaixa com a nossa personalidade. Quando a gente fala de value investing, a gente está falando de comprar ativos abaixo do seu preço justo e aí a gente tem maneiras de fazer isso quantitativamente. Encontrar relações de Enterprise Value e EBITDA baixo, Enterprise Value e EBIT também baixo, preço sobre valor patrimonial, a gente também tem a opção de pegar a menor porção de relação e investir nisso com uma carteira. Preço-lucro também é outra alternativa. Então, são várias maneiras de investir em ações e a gente pode adicionar aqui também, vou aproveitar para adicionar, valuation é uma maneira da gente investir também, entender fluxos futuros descontados por uma taxa de risco, né? É um módulo exclusivo lá do curso, o Valuation. A gente vai falar sobre exemplos práticos, a gente vai entender como calcular o custo de capital, né? Vai ser outra coisa que a gente vai falar. Custo de capital é outra coisa que a gente vai falar. E a gente vai ter também uma série que é o seguinte: mitos sobre investimentos. Acho que talvez seja a parte mais importante aí, nova do curso, né, que adiciona ao segredo de família, que a gente vai entender mitos sobre diversificação, mitos sobre volatilidade, mitos sobre risco, mitos sobre small caps. Será que small é com 2 L's ou com um L só? É com 2, né? Aí sim. Small caps. Então aqui, galera, nesse conteúdo que a gente está falando aqui, a gente ainda adiciona como eu monto a minha estratégia de marketing digital também. É uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, que eu abro também no curso. Então, isso aqui é basicamente o curso de Factor Investing. E aí o que ele vem junto também, né? Que são coisas importantes que a gente gosta de falar. Vem com o Close Friends no Instagram. Ele vem com grupo de WhatsApp. Vem também a comunidade de investimentos do Tio Uli, com mais de 500 vídeos exclusivos, né? Tem evento de aniversário do Tio Uli. Só isso aqui, ó, são mais de 10 vídeos com Thiago Reis, Roxo, Ritten Band, Flávio Baptista, Fábio Figueiredo, entre outros, tá? Não é só isso não. Tem o evento Mentes
ativas, rendas passivas também. E tem o evento também, Master Minds Analistas, tá? São todos eventos. Ah, aqui ainda tem aqui o Daniel Nigri, tá? Fera demais. Victor Savioli também. Pô, foi show. Então, galera, tem muito conteúdo nesse curso. Acredito aí que é uma oportunidade bizarra mesmo para quem quer aprender sobre investimentos, quer ter mais contato comigo, quer receber, semanalmente eu entrego uma planilha da Economática com todos os dados das empresas de capital aberto do Brasil. Isso aqui é muito diferencial também, porque além de eu te ensinar como faz os cálculos para você encontrar as carteiras, eu te dou a base de dados. Eu te dou a base de dados para que você se torne independente e não precise mais pagar casa de research, taxa de administração de gestor de fundo. É possível você se tornar um investidor por conta própria a partir dessa matéria-prima que eu te dou, em termos de dados, e todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui no curso, tá, gente? Sobrou aqui mais um assunto. A gente pode falar também de Trend Following. Operações de tendência, onde você pode estar comprado ou vendido e se aproveitar das quedas do mercado. Isso é importante falar porque hoje o Ibovespa caiu 2,5% e a minha carteira ficou zerada. Por quê? Porque eu estava protegendo meus investimentos com outros investimentos baseados na técnica de Trend Following que eu ensino no curso. E aí vocês podem realmente proteger a carteira e sair de um negócio cíclico que você fica dependendo do mercado subir para você ganhar dinheiro, para você ficar aí blindadão, ganhar em qualquer mercado, tá? Então, galera, vou terminar por aqui esse vídeo. Agradeço aí a audiência de vocês, deixem seus comentários, mas o recado que eu tenho para te dar é que no dia 11 de agosto eu vou abrir as novas turmas. A gente tem 3 grupos de WhatsApp somente disponíveis, porque daqui a 2 semanas eu vou casar, então eu não quero ficar também, perder minha vida para dar atenção para a galera, porque eu gosto de dar atenção para a galera, gosto de responder todo mundo que faz pergunta. Então a gente vai selecionar bem esse curso aí para as pessoas que querem evoluir e não tem mimimi, tá? Que gostam de trabalho duro, gostam de aprender e querem ter renda passiva e liberdade. Essas metodologias aqui que eu ensino, após você aprender, você vai precisar dedicar somente 10 minutos por ano para investir e ganhar do Ibovespa lá do investimento passivo, tá? Então, fico por aqui. Beijo grande. Te aguardo lá no dia 11 de agosto, às 9 horas, no meu canal do YouTube. Beijo grande, é só começo.